Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Seja bem-vindo, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre juros compostos, dando continuidade ao estudo da matemática financeira para você que está se preparando aí para os mais diversos concursos. Na aula de hoje nós vamos aí falar sobre juros compostos, dar algumas dicas como resolver e encontrar alguns valores relacionados a juros compostos. Ok, galera? Vem comigo. Então, o que nós vamos estudar nessa aula? Nessa aula nós vamos ver o regime de capitalização composta, né? Agora a gente entra na capitalização composta. Nós já vimos a parte da capitalização simples, que envolve juros simples, descontos simples. Agora nós vamos ver a capitalização composta. Vamos falar sobre juros, vamos falar sobre montante, sobre valor atual, sobre prazo, tempo, taxa efetiva, nominal, real, e resolver alguns probleminhas envolvendo juros compostos aí. Tranquilo, galera? Beleza? Então vamos iniciar aí juros compostos. O que caracteriza, professor, os juros compostos? Bom, nós estamos falando de um regime de capitalização composta. O regime de capitalização composta, que é os juros compostos, ele se caracteriza porque os juros, diferentemente da capitalização simples, ele não vai ser mais calculado somente sobre o capital inicial, como era na capitalização simples. Nós pegávamos, para encontrar os juros, nós incidíamos uma taxa em cima do valor inicial. Independente do período, de quantas vezes essa aplicação iria ficar lá, o juros sempre era calculado sobre o capital inicial. E o montante, ele era adquirido somando aquele capital inicial com mais os juros que foram adquiridos num determinado período. Isso na simples. Na composta vai ser diferente. Nós vamos ter um capital inicial, vai vir o primeiro período, nós vamos calcular os juros referente a esse período. E aí esses juros ele vai ser incorporado ao capital inicial. Então, quando se tratar do segundo período, no segundo período, o juro já não vai mais incidir somente sobre o capital inicial, mas sobre o capital inicial, mais os juros do período anterior. E assim sucessivamente. Por isso que esse regime também é conhecido como juros sobre juros. É o regime onde os juros são calculados sobre juros, ok? Então vamos aprender como que funciona ele. Então no regime de juros compostos, os juros obtidos a cada novo período são incorporados ao capital, conforme a gente já havia dito, formando um montante que passará a participar da geração dos novos juros do próximo período, e assim sucessivamente, ok? Dessa forma, não apenas o capital inicial rende juros, mas eles são devidos a cada período de forma cumulativa. Bom, veja bem, para nós encontrarmos o montante de uma aplicação financeira a juros compostos, existe uma formulazinha básica que ela é utilizada no cálculo desse montante. A fórmula é a seguinte: M, que nós vamos chamar aqui de montante, tá? C de capital inicial, I de taxa e N de tempo, que é o tempo de aplicação, o número de períodos, ok? Então nós temos aqui o seguinte: o montante ele vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Veja bem, isso aqui, ó, 1 mais I elevado a N, isso aqui é chamado na matemática financeira de fator de capitalização. Esse fator de capitalização, 1 mais I elevado a N, geralmente ele é informado nos concursos. Calcular o montante de uma aplicação, aí você vai ser submetido a uma taxa e um prazo. Geralmente se indica esse fator de capitalização. Quando não indica o fator de capitalização, a banca ela tem que te dar como apoio uma tabela financeira, e essa tabela vai te auxiliar no cálculo desse fator aqui. Bom, de uma forma ou de outra,
a banca tem que te informar. Salvo quando o período for menor que 3. Quando o período é até 3, maior que 3, a banca tem que informar. Ela é obrigada a te informar esse fator de capitalização. Caso contrário, se for 1 ou 2 ou até 3, você tem condições de resolver manualmente, sem a necessidade de se apoiar nessa tabela financeira. Ok? Então, essa parte aqui, 1 mais I elevado a N, é chamado de fator de capitalização. Alguns costumam representar isso aqui, ó, da seguinte forma: M é igual a C que multiplica F, que é o fator, elevado ao tempo. Alguns costumam representar essa fórmula do montante dessa forma aqui. Tranquilo? Mas ambas quer dizer a mesma coisa. Bom, todo o capital aplicado, ele vai render um juros. Uma outra forma de nós encontrarmos os juros, né, seria tendo o montante da aplicação. Se você souber o montante, os juros vai ser a diferença do montante menos o capital. Consequentemente, se juros é montante menos capital, então montante é igual a capital mais juros. Se você sabe o capital que foi aplicado e sabe os juros que rendeu, o montante é o resultado dessa soma. Se você quer saber os juros, conhece o montante, conhece o capital, os juros é a diferença do montante menos o capital. Então, essas duas relaçõezinhas aqui, na real, uma é derivada da outra, é muito importante que você compreenda, porque vai haver alguns contextos de exercícios que nós temos que aplicar essa definição aqui. Beleza? Então, o montante é o resultado do capital aplicado mais os juros que foram produzidos. Para nós entendermos bem essa questão dos juros compostos, da capitalização composta, eu montei essa tabelinha para a gente entender por que é o processo de juros sobre juros. Então, vamos criar uma situação aqui. O montante da aplicação de um capital de R$100 mil, aplicado a taxa de 10% ao mês, em juros compostos por 3 meses. Galera, nós temos que deixar bem claro que todas aquelas regras que foram estabelecidas lá nos juros simples, elas são válidas aqui nos juros compostos, principalmente no que tange a relação entre tempo e taxa. Tempo tem uma unidade, taxa tem outra unidade, e ambas têm que estar em sintonia. Se você tem uma taxa estabelecida ao mês, o prazo tem que ser contado... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Ao mês. Se é ao ano, o prazo tem que ser ao ano. Se acaso acontecer de um estar numa unidade e outro estar em outra unidade, nós temos que fazer a transformação, ou da taxa ou do tempo, ok? Então, na medida que aparecer os exercícios, nós vamos mostrando como que se faz essas mudanças aí. Você perguntaria, professor, mas qual delas eu faço? Galera, a que for mais conveniente a princípio, salvo quando o exercício especifica uma determinada unidade de resposta. Aí nós temos que respeitar aquilo que o exercício está dizendo. Ok? Então vamos lá, entendendo os juros compostos. Eu tenho aqui o N de prazo, C de capital, J de juros. Aqui eu coloquei os juros acumulados e ali o montante. Então, a taxa de juros é de 10%. O capital aplicado é de R$100 mil. Beleza? Então, R$100 mil. Está aqui. Comecei, tempo zero, fiz a aplicação. Daqui a um mês, no primeiro mês,
o que vai acontecer? Rendeu uns juros de 10%. 10% de 100 mil vai ser 10 mil reais, ok? Bom, então os juros acumulados é de 10 mil, porque rendeu 10 mil no primeiro período. Sendo assim, eu passei a ter quanto em valor? Eu vou ter o capital que eu apliquei mais os juros que rendeu. Então, meu montante ao final do primeiro período vai ser de 110 mil. Tranquilo? Bom, passado o segundo período, o segundo mês, eu vou ter mais uma vez que calcular 10% de juros. Mas esse 10% vai ser calculado sobre quem? Sobre o capital inicial? Não. Esse 10% vai ser calculado em cima do montante do mês anterior. Ou seja, o capital mais os juros que rendeu no período anterior, que é 110 mil. Então, vou ter que calcular 10% de 110 mil. E 10% de 110 é 11 mil. Bom, eu já tinha ganhado 10, agora eu ganhei mais 11 de juros, então eu passei a ganhar 21 mil reais, só de juros. Então, o montante da minha aplicação já está em quantos mil? Ela já está em 121 mil reais, ok? Que é ao término do segundo período. Quando chegar no terceiro mês, quem que eu vou usar como base para cálculo dos juros? Vai ser o montante do mês anterior, que é 121 mil. Então, 121 mil. 10% em cima desse valor. 10% de 121 mil é 12.100 reais. Bom, então eu ganhei 10, ganhei 11, ganhei 12.100. Então, ao todo, eu já ganhei 33.100 reais, ok? E o meu montante passou a 133.100 reais, que foi 100 mil da aplicação, mais os 33 mil acumulados nesse período. Então, ao final do terceiro mês, qual é o montante da minha aplicação? 133.100 reais. Tranquilo? Bom, professor, eu vou ter que construir essa tabela toda vez que eu for fazer o cálculo do montante de um capital? Obviamente que não. O objetivo agora, nesse primeiro momento, é que você entenda o que é a capitalização composta, esse processo de juros sobre juros, por que existe um aumento maior do que o aumento quando calculado nos juros simples. Por uma simples razão. Nós temos que, nos juros compostos, as taxas elas são variáveis. Por que elas vão ser variáveis? Elas vão mudar porque o valor que eu pego para calcular a taxa em cima dela, ele varia de mês para mês, porque sempre vai acumulando o juro do mês anterior. Então, na hora que eu calcular os juros, aliás, juros variáveis, não é taxas, juros variáveis. Por quê? Porque cada período eu tenho um montante diferente. Então, eu apliquei o capital, 100 mil. No primeiro mês me rendeu 10 mil. Tenho os juros de 10 mil. No segundo mês, o juros já não vai ser mais de 10 mil. Os juros vai ser de 11 mil, porque eu vou somar o capital mais os juros para poder calcular o novo juro. E assim eu fui fazendo sucessivamente. Portanto, eu tenho juros variáveis. Já na capitalização simples, os juros eram contínuos. Ou seja, era sempre o mesmo juros, independente da quantidade de períodos que aquele capital ficasse aplicado. Na capitalização simples, nós vimos que o crescimento do montante era um crescimento linear. Se nós fôssemos representar graficamente, o crescimento a juros simples seria algo assim, ó, linear. Já nos juros compostos, não. O crescimento é exponencial. Tá? Ele vai crescer exponencialmente. Então, depois de um certo período, ele vai ter valores bem maiores que da capitalização simples. Tá? Então, crescimento exponencial. E na capitalização composta, nós temos um regime de progressão geométrica.
geométrica, que é conhecido também pelos senhores como PG. Já na capitalização simples, não. O crescimento era aritmético, conhecido como PA. Então, essa é, digamos, as principais diferenças aí da capitalização composta para a capitalização simples. Tá? É importante que a gente saiba que a sua representação gráfica é exponencial, então é uma curva, tá? Subindo de forma exponencial, não é uma reta, não é uma linha. Os juros são variáveis e a progressão é uma progressão geométrica, ok? Tranquilo? Bom, isso aqui são algumas teorias. Não é muito comum o concurso cobrar teoria referente a juros, a capitalização composta. Mas, por via das dúvidas, nós estamos aí fornecendo algumas informações para poder te dar assim, um pouquinho de base, caso caia alguma questão relacionada à parte conceitual, ok? Bom, pegando aquele mesmo exemplo, só que agora aplicando direto na fórmula. Então, nós temos aqui o seguinte: montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Nós sabemos que o capital é 100 mil, nós sabemos que o prazo é de 3 meses e sabemos que a taxa é de 10% ao mês. Então, eu tenho todas as informações necessárias para poder dar essa resposta. E ele quer que eu calcule o montante. Então, é só substituir nessa equaçãozinha aqui. Tá? Substituindo, nós vamos ter o seguinte: montante vai ser igual ao capital, que é 100 mil, que multiplica 1 mais I, lembrando que o I aqui foi dado na forma de porcentagem, mas quando eu substituo na fórmula, eu tenho que representar ele na forma exponencial. Então, para representar, na forma unitária. E para transformar uma taxa percentual para taxa unitária, é só dividir por 100. Então, 10 dividido por 100 dá 0,1. Então, 0,1 é a representação unitária daquela taxa. Aí você diz o seguinte: professor, então dividiu por 100, beleza? Sempre assim. Então, se a taxa for, vamos pegar aqui um exemplo, de 5%. Se eu tenho uma taxa de 5%, como que vai ficar meu I? Meu I vai ficar 0,05. Se eu tenho uma taxa de 15%, o meu I vai ficar como? 0,15, ok? E para representar aqui o fator, é só somar mais um. Então, 5%, o meu fator para 5% é 1,05. O meu fator para 15% vai ser 1,15. O meu fator para 20% vai ser quanto? 1,20. O meu fator para 35% vai ser quanto? 1,35. Tranquilo? Então, nós dividimos por 100 e somamos mais um para encontrar o fator. É o que eu vou fazer aqui, ó. 1 mais 1,1 vai dar 1,1. 1,1 elevado à terceira. Galera, eu tenho aqui uma potência. Como que eu resolvo uma potência? O expoente indica quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Tranquilo? Bom, se eu tenho que multiplicar isso daqui por ele mesmo, eu observo o expoente, vejo quanto que é o valor que está sendo indicado e efetuo esse produto a quantidade de vezes que tiver especificado aqui. Como é 3, então eu tenho 1,1 vezes 1,1. Fazendo esse produto, eu vou ter 1, 2, 1. Duas casas, vírgula. 1,21. Tem que multiplicar pela terceira vez. Então, 1,21 vezes 1,1. Vai dar 1, 2, 1, 1, 1. 2, 1. Então, eu vou ter 1, 3, 3, 1. 3 casas, vírgula. Então, resposta. 1,1 elevado à terceira vai dar exatamente 1,331, como nós encontramos aqui. Ok? Depois que você efetuou
essa potência, agora esse valor aqui vai multiplicar por 100 mil, fazendo essa multiplicação, R$ 133.100. Observem que o valor que nós encontramos aqui era o mesmo valor que nós encontramos lá naquela tabela, onde nós iniciamos a nossa explicação, ok? Obviamente você não vai precisar usar a tabela, você joga na fórmula direto, você vai encontrar esta resposta aqui. Bom, por que eu disse para vocês não preocuparem com essa potência? Porque até 3 a banca vai exigir que você resolva. Como eu acabei de demonstrar, não é algo tão complicado assim, porque você só vai multiplicar 3 vezes. Agora, se for uma quantia superior a 3, a banca já vai te dar essa informação. Então, como eu disse, ou ela vai te dar uma tabelinha para você encontrar esse valor direto, ou ela vai te dar a seguinte informação: dados I elevado a quinta, vamos colocar assim, né? I elevado, I não, é 1.1 elevado a quinta igual a 1, tal aqui. Ok? Então ele pode te dar essa situação. Quando for um valor muito grande, ele já te dá o resultado da potência. Aí você pega aquele resultado, coloca aqui, multiplica por 100 mil, pronto, você tem a resposta. Tá? Então fique tranquilo com relação a valores altos. Ah, professor, e se for 24, 2 anos, eu tenho que transformar para mês, e aí? 24, eu vou ter que multiplicar 24 vezes? Claro que não. Nenhuma banca vai exigir que você faça isso. Ela vai te dar essa informação aí. Pode ficar tranquilo. O que nós temos que nos preocupar aqui? Nós temos que preocupar em aplicar isso daí. Você tem que saber, diante dessa informação, como que resolve. Tá? Então é isso que nós vamos estar trabalhando aqui nesse curso. Então, continuando. Um segundo exemplo aqui. Uma aplicação de 50 mil pelo prazo de 3 meses, a uma taxa de 5% ao mês, capitalizável mensalmente, quanto renderá? Então, olha só. O que eu tenho? Diante de um exercício, é muito importante nós fazermos a seguinte pergunta. Primeira coisa que eu tenho que saber, o que o exercício quer que eu encontre? Qual é a pergunta? A pergunta aqui é a seguinte: quanto renderá? O que quer dizer a palavra renderá? Renderá quer dizer juros. Rendimentos são juros. Então o objetivo aqui é encontrar os juros dessa aplicação. Ele não quer saber o valor do montante, quanto que vai produzir no final. Ele quer saber só quanto que rendeu, que é os juros acumulados nesse período aqui. Ok? Bom, para calcular os juros, eu vou primeiramente encontrar um montante, que é fácil fazer isso, porque nós já sabemos, nós temos aquela fórmula de apoio, com base nela, nós conseguimos encontrar um montante. E a gente sabe que juros é a diferença do montante menos o capital. Eu sei o capital, então fica tranquilo encontrarmos os juros. Vamos lá então? Olha só. Montante igual ao capital que multiplica 1 mais I vezes N. Eu tenho que encontrar o montante. Por quê? Porque juros é igual ao montante menos o capital. Ó, isso aqui, juros é montante menos capital. Então, para encontrar o juro, eu preciso do montante. Então, vou encontrar o montante primeiro. Montante vai ser igual. O capital, que é 50 mil, está aqui. Observem que a taxa está em mês e o prazo também é mês. Então, ó, tranquilinho, não preciso preocupar com unidade. Estão na mesma unidade. Substituindo 1 mais 0,05 elevado à terceira, aí eu tenho aqui 50 mil que multiplica 1,05 elevado à terceira. Agora eu tenho que multiplicar 1,05 por ele mesmo 3 vezes, ok? Tem que fazer esse produto. Então, vamos ver quanto que vai dar isso aqui? Galera, olha só. Você poderia pegar 1,05 vezes 1,05, correto?
E vamos fazer esse produto aqui, ó. 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 0, 2 que foi, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 0, 0, 1. Então eu tenho 5, 7, 5, 1. 4 casas, vírgula. 4 casas, vírgula. Agora, 5, vamos ver se está certo. 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 0, 2, 5 vezes 1, 5. Ah, faltou o 0 aqui, ó. Faltou pular uma casinha aqui. Então vai ficar assim, ó. 0. Aí 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1. Tá, agora tá certo. 5, 2, 10, vai 1, 1. 1,10, 25. Vou multiplicar novamente por 1,05. Então vamos lá, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Vai 1. 5 vezes 0 e 1 que foi é 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 0. 5 vezes 5, 5. 2, 0, 1, 1. Então vamos lá, eu vou ter 5, 2, 5 e 1, 6, 5 e 2, 7, 5, 1, 1. Então eu tenho 6 casas, vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou apagar aqui que ficou muito apertado ali. Vou fazer aqui desse lado que vai ficar melhor. Ó, vou repetir, ó. 1,05 vezes 1,05. Tá? Eu tenho que multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Então eu tenho 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 0, 2 que foi. 5 vezes 1, 5. Depois, o 0, vou só colocar aqui uma casinha. Não preciso fazer tudo. Agora 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E somo. Então eu tenho. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. 5, 2, 5 com 5, 10, vai 1, 1 e 1. Eu tenho 4 casas, vírgula, 4 casas, vírgula, 1,1025. Bom, 1,1025 eu tenho que multiplicar mais uma vez, porque é elevado à terceira. Então, 1,05. Então, vai ficar 5 vezes 5 é 25, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Vai 1. 5 vezes 0 é 0 e 1 que foi. 5 vezes 1 é 5 e 5 vezes 1 é 5. O 0, aí depois 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 1 é 1. Somando tudo isso aqui, eu vou encontrar 5, 2, 6, 7, 5, 1, 1. Como eu tenho 6 casas depois da vírgula, eu conto 6 casas e coloco a vírgula. Então, na verdade, 1,05 a terceira é 1,157625. Esse valor aqui é o valor que eu vou ter que multiplicar por 50 mil. Aí, esse resultado, multiplicando por 50 mil, nós vamos encontrar 57.881,25. Este aqui é o montante da aplicação. Bom,
Galera, se você tiver dúvida com relação a trabalhar com números decimais, multiplicação, subtração, divisão, a gente recomenda assistir a aulinha sobre números decimais, operações com números decimais. Procura lá no site da LAC lá, você vai encontrar, e nessa aula a gente explica como que soma, subtrai, multiplica e divide números decimais. Beleza? Bom, agora que eu sei o valor do montante, para encontrar os juros, é só subtrairmos. Juros é montante menos capital. O montante é 57 mil, o capital inicial é 50, então fazendo essa diferença, nós vamos encontrar R$ 7.881,25, ok? Então, qual que é os juros? Quanto que vai render essa aplicação? Essa aplicação vai render R$ 7.881, beleza? Tranquilo? Então, qual que é a grande palavra-chave aqui nessa questão? É quanto renderá. E aí, você entendendo que esse renderá faz referência a juros, então você calcula o montante e depois subtrai do capital inicial. Ok? Vamos para mais um exemplo agora, para encontrarmos o prazo na capitalização composta. Galera, quando se trata de prazo, o cálculo é um pouco mais complexo, tanto prazo quanto taxa, porque a gente vai envolver uma equação que foge daquela simplicidade, né? Quando se fala de prazo, a gente vai usar nós vamos usar de logaritmo para encontrar o prazo. Mas quero chamar a sua atenção desde já que você não precisa se assustar. Não é porque tem aqui, ó, o prazo n é igual a log de m dividido por c dividido por log de 1 mais i. Aí o aluno olha para uma equação dessa e fala, pelo amor de Deus, professor, essa é fórmula logaritmo, odeio logaritmo. Eu não consigo resolver isso. Como que eu vou fazer? Então, ó, eu até coloquei uma nota aqui. Não se preocupe com a complexidade desta fórmula, o enunciado da questão trará as informações que você necessitará. O seu trabalho se resume em saber aplicá-las na questão. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ensinar para você como que faz para aplicar. Porque você não vai precisar saber o logaritmo de nada. O exercício vai ter que te dar essa informação. Você não tem a obrigação de saber, ok? Então não esquenta a cabeça com isso. Vamos lá, um exemplo. Ó. João aplicou R$20 mil a juros compostos a uma taxa de 5% ao mês e retirou o total de R$22.050 após alguns meses. Quanto tempo durou esta aplicação de João? Esse é o objetivo, ok? Eu tenho o valor aplicado, eu tenho a taxa, eu tenho o montante, quanto que rendeu depois desse período de aplicação. Então, tenho ali o montante, o capital inicial e os juros. Como que vai ficar o cálculo, então, professor? Da seguinte forma. Para isso, nós vamos precisar de alguns dados e o exercício vai nos fornecer. Log de 1,1025 vale 0,42. Log de 1,05 vale 0,21. Galera, essa informação o teste tem que te dar. Ele tem que te dar essa informação. Ou ele vai te dar o fator de capitalização, ele pode te dar também isso através da tabela, ou ele vai ter que te dar isso aqui, tá? Bom, diante desse conhecimento, nós sabemos que capital é 20 mil, o montante é 22.050, que a taxa é 0,05. E ele quer saber o N? Bom, N é log de montante dividido pelo capital. Quem é o montante? 22.050. Quem é o capital? 20 mil. 22.050 dividido por 20 mil vai dar 1,1025. Professor, mas e aí? Essa divisão é meio complicada. Vou te dar uma dica aqui. Obviamente, você não vai nem precisar em fazer essa divisão para saber que é 1,1025. Basta você ficar atento na informação que ele deu aqui, ó. Ele deu dois valores de log. E você precisa saber dois valores de log. O valor que vai na parte de cima e o valor que vai na parte de baixo. Observe que o valor da parte de baixo é o 1 mais i.
Esse aqui é mais fácil de ser identificado, sendo que você sabe que o I é 0,05, somando mais 1, então vai dar 1,05. Portanto, log de 1,005 é o valor do log que vai ficar na parte de baixo. Se esse aqui é o cara que vai ficar na parte de baixo, consequentemente, esse aqui é o que vai ficar em cima. Não tem outra alternativa. Tá? E aí você não precisa ficar perdendo tempo dividindo, porque o seu objetivo é só descobrir quem vai em cima e quem vai embaixo. Um desses dois é em cima, um desses dois é embaixo. A taxa vai ser o de baixo. Então, identifica qual que é o da taxa, que é esse aqui, 1,05, e aí substitui ele na parte de baixo. Como que vai ficar? 0,042 dividido por 0,021. Pronto. Agora é só fazer essa divisão. Professor, como que eu faço uma divisão envolvendo o número decimal? Para você que ainda tem dificuldade, me recomendo mais uma vez, assistir a aulinha. Caso contrário, a gente faz assim, 0,042. Para que essa vírgula desapareça, quantas casas eu tenho que andar para a direita? Eu tenho que andar 3 casas. Posso fazer isso? Posso. Se eu fizer, vai ficar quanto? 42. Dentro aqui, embaixo eu tenho 0,021. Veja bem, a quantidade de casas que eu andar aqui, eu tenho que andar ali. Isso é regra. Se eu andar uma casa aqui, eu ando uma lá. 2 aqui, 2 lá. Não muda o resultado. Como eu andei 3 aqui, eu tenho que andar 3 lá. E andando 3, eu vou ficar com quanto? Com 21. Aí fica fácil. 42 dividido por 21, 2. 2 vezes 21, 42. Para 42, nada. Então, a resposta aí, N igual a 2 meses. Então, qual é o prazo dessa aplicação para que ela produza esse montante? O prazo foi de 2 meses. Beleza? Então, vocês viram que o fato da fórmula ser um pouco mais complexa, aparece logaritmo e tal, não é motivo para assustarmos, porque a gente consegue encontrar uma saída simplesmente observando as informações que o exercício com certeza irá te dar, ok? Bom, o enunciado vai te dar alguma informação sobre as igualdades dos logaritmos. Às vezes, esta igualdade não é explícita e, para encontrá-la, é necessário usar alguma propriedade da potência ou dos logaritmos. Às vezes, pode acontecer isso, de nós termos que aplicar alguma propriedade do logaritmo. Então, é importante que você tenha um pouco de conhecimento, pelo menos da base do logaritmo, ok? Agora, o objetivo é encontrar a taxa. Taxa de capitalização composta. Também é uma formulazinha um tanto complexa. Olha só o que nós temos aqui. Para calcular a taxa unitária de capitalização, nós temos a seguinte igualdade. I, que é a taxa, é igual a raiz enésima, porque o senhor disse enésima. Esse enésima é a raiz N que indica o prazo de aplicação desse capital. Se ele ficar aplicado 2 meses, vai ser 2 aqui. Se ficar 3 meses, vai ser 3. Se for 1 ano, 12 meses, vai ser 12. E assim por diante. Aí você pensa assim, professor, mas como que eu vou encontrar uma raiz 12, professor, de um valor? Ainda mais de um valor decimal. Mais uma vez, coloquei a nota aqui para vocês. Não se preocupe com a complexidade desta fórmula. O enunciado da questão trará os cálculos da potência que você necessitará. Seu trabalho se resume em saber aplicá-los na questão, ok? Então, o que nós temos que entender agora? Como que se aplica isso? Somente, porque obrigatoriamente a banca vai ter que te dar essa informação. Então, vamos lá? Vamos ver um exemplo disso? João aplicou R$20.000 a juros compostos e retirou o total de R$22.050 2 meses após o depósito. Qual a taxa mensal de remuneração da aplicação de João? Bom, ele quer saber a taxa. Para saber a taxa, eu preciso saber o montante, eu preciso saber o capital e eu preciso saber o período de aplicação.
Sei que o capital é 20 mil, o montante é 22.050 e o prazo de aplicação é 2 meses. Beleza, vamos para a fórmula? Olha só, considere a igualdade. Raiz quadrada de 1,1025 vale 1,05. Observe que o exercício nos deu. É a informação que nós precisamos. Porque quando substituir na fórmula, montante 22, capital 20, N2, olha só, eu tenho que dividir 22 mil por 20. Ao fazer essa divisão aqui, nós vamos encontrar exatamente 1,1025. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Observe que é o que o exercício deu aqui, ó. Então eu não preciso nem ficar perdendo tempo dividindo. Porque se é a taxa, isso aqui, ó, raiz quadrada de 1,1025 vai ser o valor que vai dar aqui. Então é só substituir, pegar esse valor menos 1. Tranquilo, ó, 1,05 menos 1. Porque tudo isso aqui o exercício falou que é 1,05. Então está aqui, ó, 1,05 menos 1, 0,05. Como é taxa, eu tenho que representar na forma percentual. E para isso eu tenho que multiplicar por 100. Então 0,05 vezes 100 vai dar 5% ao mês. Então esse aqui é o valor da taxa que foi aplicado a esse capital. Observe que a igualdade 1,05 virá expressa no enunciado. Galera, isso é uma obrigação da banca, tá? Você não tem como estar encontrando na forma decimal isso daqui. Se fosse um número inteiro, até poderia, com um pouco mais de facilidade você encontrar. Não que não seja possível. É possível, mas vai te dar muito trabalho. E como você tem aí pouco mais de 3 minutos para resolver uma questão, não tem condições de você estar perdendo tempo fazendo esse cálculo aí. Ok? Então não se assuste com a fórmula em si, tá? Porque a banca vai facilitar muito sua vida. Então vamos lá. Cálculo do montante. Bom, quando o prazo de aplicação ele é muito grande em relação à unidade de tempo, né, de taxa efetiva de juros compostos, também fica difícil calcular o fator de acumulação do capital. Nesses casos, a banca também informará. Foi o que eu disse no exercício. Se nós temos um prazo até 3 períodos, é possível você fazer no braço. Multiplica o fator por ele mesmo 3 vezes. Beleza. Agora, se você tem um prazo maior que isso, aí já vai te dar mais trabalho. Então você vai perder muito tempo fazendo esse cálculo. Aí a banca tem a obrigação de te informar, ok? Então pode ficar tranquilo, ou ela vai te informar diretamente quanto que é esse fator, ou ela vai te dar uma tabela, né, financeira, onde você vai poder cruzar as informações. Nessa tabela você tem o prazo dispostos assim na vertical e tem a taxa dispostos na horizontal. Aí você vê o prazo com a taxa onde que cruza, você identifica qual é o fator de capitalização ali nesse caso. Caso contrário, a banca tem que te informar. Não é muito comum a banca dar a tabela financeira. Geralmente ela te dá esse fator aí. Ok? Vamos ver um caso disso daqui. Olha só. O exercício aqui pede para calcular o montante de uma aplicação de R$ 8.500 durante 1 ano e 3 meses, a taxa composta de 3% ao mês. Olha só o que aconteceu. Prazo, 1 ano e 3 meses. Taxa, 3% ao mês. Estão em unidades diferentes. A taxa está em mês e o tempo está representado na forma composta, ano e mês. Eu não posso trabalhar assim. Bom, o exercício deu esta informação. 1,03 elevado a 15 é igual a 1,558, ok? Bom, então eu tenho aqui o capital, eu tenho o prazo, que é 1 ano e 3 meses, que convertendo para mês, 1 ano, 12 meses, 12 mais 3, 15 meses. E a taxa, que é de 3%, ou seja, a taxa unitária é 0,03. Substituindo na fórmula do montante, eu tenho 8.500 que multiplica 1 mais 0,03 elevado a 15.
Aqui eu somo. 1 mais 0,03 é 1,03 elevado a 15. Aí, galera, eu vou precisar pegar esse 1,03 e multiplicar ele por ele mesmo 15 vezes? Não, não preciso. Até é possível fazer isso, mas vai dar muito trabalho. Então, ó, tá aqui, ó, a banca já me deu o valor do fator de capitalização. Ele resumiu em 1,558. Então, no lugar de 1... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. 1,03 elevado a 15, eu vou colocar 1,558. E aí esse valor é o valor que é o fator que eu vou multiplicar por 8.500 para encontrar o montante dessa aplicação. E fazendo esse produto, nós vamos encontrar R$13.243, ok? Mais uma vez, observem que 1,03 igual a 1,558 veio expresso no enunciado, tá, do exercício. Tranquilo? Belezinha, galera? Bom, nós já vimos aí o procedimento no cálculo dos juros. Vimos como calcular um montante, como encontrar um capital, como encontrar uma taxa, como encontrar um tempo, como encontrar o rendimento, que são as variáveis envolvidas na capitalização composta. Agora vamos falar um pouco de taxas de juros. Vocês observaram que quando se trata de capitalização composta, pode haver alguma variação na taxa de juros. E no mercado financeiro é assim. Os rendimentos financeiros, eles são responsáveis pela correção dos capitais investidos perante uma determinada taxa de juros, ok? Então, o rendimento está baseado nisso. Nós temos 3 tipos de taxas no mercado financeiro: a taxa nominal, a taxa efetiva e a taxa real. São 3 taxas. Vamos entender cada uma delas, até porque isso aqui causa uma certa confusão no mercado financeiro e algumas pessoas até por desconhecimento acabam deixando de fazer negócios aí. Primeira delas, taxa nominal. O que é a taxa nominal? Taxa nominal é aquela em que o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquela taxa que está referida. Veja bem, taxa nominal é aquela em que o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquela que a taxa está referida. Como assim, professor? Não entendi. Vou te dar um exemplo. Olha só. Uma taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Observe que eu tenho uma taxa informada, mas o período de capitalização é mensal e foi dado uma taxa anual. Então, essa taxa é chamada de taxa nominal. Por quê? Porque o período de formação e incorporação dos juros não coincide com a taxa referida. Ela foi dada ao ano e pede-se capitalização mensal. Olha só, 5% ao trimestre com capitalização semestral. Eu tenho uma taxa trimestral
e a capitalização é semestral, períodos diferentes, então taxa nominal. Outra, 15% ao semestre com capitalização bimestral. Observem que o período de incorporação, de formação e incorporação dos juros, não coincide com a capitalização que está sendo solicitada. Então, nesse caso, nós dizemos que a taxa ela é nominal. Taxa efetiva. O que é taxa efetiva? Bom, já é o contrário da nominal. Então, é aquela em que o período de formação e incorporação dos juros ao capital coincide com aquela a que a taxa está referida. Ok? Então, a taxa efetiva vai haver essa coincidência. Ela vai ser mensal, capitalizada mensalmente. Então, uma taxa de 5% ao mês com capitalização mensal. Ok? Então, essa taxa é taxa efetiva. Um outro exemplo, uma taxa de 75% ao ano com capitalização anual, ok? Uma taxa de 11% ao trimestre com capitalização trimestral. Entenderam? Então, a diferença básica da taxa nominal para a taxa efetiva é que a nominal, o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com o valor informado. Já na efetiva, o período de formação e incorporação dos juros ao capital coincide com o tipo de capitalização que está sendo informada. Ok? Bom, então vimos taxa nominal, taxa efetiva e taxa real. O que é a taxa real? Galera, a taxa real é aquela que expurga o efeito da inflação no período. Nós não podemos deixar de considerar que nós estamos falando de um mercado financeiro. E no mercado financeiro, não só os rendimentos são calculados e são calculados sobre rendimentos anteriores, mas nós também temos que levar em consideração que em determinados períodos vai acontecer inflação. O que é a inflação? Inflação é a alta dos preços. Então, na medida que acontece inflação, mesmo que eu tenha, teoricamente, tido um rendimento, eu tenho que desconsiderar aquilo que a inflação afetou. Um exemplo para você compreender. Vamos supor que você tem R$100 e você aplicou ele num fundo qualquer aí de 10% de juros ao semestre. Então, depois de um semestre, tá? Você vai ter aí R$100, você vai ter R$110, beleza? Tranquilo. Só que aí você vai pensar assim, poxa, eu ganhei R$10. Não, porque nesse período de 6 meses, houve uma inflação, vamos supor aí de 5%. Ou seja, houve alta nos preços de 5%. Isso quer dizer que esses R$10 que você acha que ganhou, na verdade não foram 10%. Por quê? Porque teve uma inflação, os preços dos produtos também aumentaram. Então, o seu ganho real não é 10%. Então, você tem que fazer uma comparação entre o valor que você ganha efetivo e abater desse valor a inflação, porque houve aumento dos preços. E aumentar os preços é desvalorizar o dinheiro, desvalorizar o capital. Então, isso tem que ser levado em consideração. E a taxa real é a taxa que expurga a inflação desse período, tá? Dependendo dos casos, a taxa real pode assumir valores negativos. Como assim? Quando a inflação no período for maior que o rendimento. Eu tive um rendimento de 10%, mas a inflação foi de 15%. Quer dizer que o que você ganhou é suficiente pela alta dos preços que teve. Então vai ser negativa. Isso pode acontecer. Podemos afirmar que a taxa real corresponde à taxa efetiva corrigida pelo índice inflacionário do período. Ok? Bom, existe uma relação entre taxa efetiva, taxa real e o índice de inflação no período. Como que é feito isso? Da seguinte forma. 1 mais a taxa efetiva, tá? É igual a 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação. Ok? Nós temos aqui IEF, taxa efetiva,
IR, taxa real, e INF, a taxa de inflação naquele período. Então, com base nessa formulazinha, nós conseguimos encontrar a taxa efetiva ou a taxa real ou até a taxa de inflação num determinado período, fazendo esta relação entre elas aqui, ok? Vamos entender como que esse procedimento é feito. Inclusive, já foi questões de concurso, como vocês vão poder observar na hora que a gente fizer a nossa aulinha só resolvendo exercícios referente à capitalização composta. Mas vamos aprender a aplicar essa fórmula primeiramente. Olha só, certa aplicação financeira obteve um rendimento efetivo de 6% ao ano. Sabendo que a taxa de inflação no período foi de 4,9%, determine o ganho real dessa aplicação, ou seja, ele quer saber a taxa real. Então, eu tenho que levar em consideração a inflação no período. Eu tenho que 4,9 foi inflação e a taxa efetiva foi de 6. Bom, a solução desse problema consiste em determinar o ganho real da aplicação corrigido pelo índice inflacionário do período, ou seja, determinar a taxa real de juros. Beleza? Então, vamos lá. Aqui são as informações que o exercício nos deu. Taxa efetiva, 6% ao ano, que transformando para a taxa unitária, 6 sobre 100, é 0,06. Taxa de inflação, 4,9, que transformando para a taxa unitária, 4,9 dividido por 100, 0,049. Lembrando que eu tenho que trabalhar sempre com taxa unitária. E ele quer que a gente descubra a taxa real. Olha só como que vai ficar. A formulazinha... 1 mais taxa efetiva é igual a 1 mais taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação. Substituindo os valores, eu vou ter taxa efetiva 0,06, a taxa real é o que eu quero saber, e a taxa de inflação 0,049. Bom, 1 mais 0,06 é 1,06. 1 mais 0,049 é 1,049, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara aqui, 1,049, que está multiplicando, dividindo 1,06. Então, vai ficar 1,06 dividido por 1,049. Fazendo essa divisão, e aí, professor, como que eu faço essa divisão? Aquela mesma esqueminha, ó. Tira a vírgula, fica 106. Teve que andar 2 casas. Só que tem um porém. Aqui eu tenho 3 casas decimais, professor. Então eu vou ter que acrescentar mais um 0 aqui. E aí vai ficar 10,49. Então, na verdade, eu tenho que dividir 1060 por 1049. Então, aqui vai dar 1. Vai dar 1049. Coloca aqui embaixo. Subtrai. Então, eu tenho 10 tira 9, 1. Emprestou, fica valendo 5. 5 tira 4, 1. 0, 0. Deu 11. Coloca vírgula. Coloca vírgula e acrescenta um 0 aqui. Ficou quanto? 110. 110 dá para dividir? Não, não dá. Então, 0 no quociente, acrescento mais um 0. 1.100. 1.100 dá para dividir? Dá. Vai dar 1 de novo. Então, eu coloco aqui 1049. Subtrai, 10 tira 9, 1. Aí aqui fica valendo 9. 9 tira 4, é 5. Aqui ficou valendo 0, 0, 0. 51. Mais uma vez, acrescenta o 0 e continua a divisão. Na verdade, aqui vai dar uma sequência aí que não precisa mais. Aqui já é suficiente para nós encontrarmos a resposta. Então, olha só, 1,06 dividido por 1,049 deu quanto? 1,01. Está aqui, foi o que nós encontramos. O que eu faço com esse 1 que está do lado de cá? Passo ele para o outro lado. Trocou de lado, troco o sinal, ele vai negativo. Então, vai ficar 1,01 menos 1. 1,01 menos 1 vai dar quanto? 0,01. Bom, mas isso aqui é taxa unitária. Para representar na forma percentual, multiplica por 100. 0,01 vezes 100 vai dar 1%. Então, resposta. Qual é a taxa real envolvida nessa operação? O ganho real dessa aplicação financeira foi de 1% ao ano. Ok? Bom, e essa era a pergunta que o exercício queria saber, né? Exatamente isso que ele tinha perguntado aqui, ó. Determine o ganho real dessa
aplicação, ok? Beleza, galera? E aí nós chegamos ao finalzinho da nossa aula aí. Quero dizer para vocês que foi um prazer muito grande poder partilhar com vocês o conhecimento sobre capitalização composta, mais especificamente juros compostos. O que é mais importante que você tenha compreendido ao término desta aula? Que capitalização composta é um regime onde os juros é calculado sempre sobre o montante do período anterior. E montante é o somatório do capital mais os juros que rendeu naquele período, certo? Então, juros sobre juros. Essa é a base da capitalização composta. Aquela fórmula que nós passamos, montante igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Essa é a fórmula mãe, é a fórmula base no cálculo de juros compostos. Que a partir dela, nós podemos achar capital, podemos achar taxa, podemos achar tempo, podemos achar os juros. É só uma questão de operação algébrica, ok? Que não precisa assustar com aquelas fórmulas complexas de cálculo de prazo e de taxa, porque o exercício sempre vai te dar informações, te dando o apoio necessário. No demais, galera, fé em Deus, perseverem, treinem, não desistam, não desanimem, com certeza você vai arrebentar a boca do balão. Nos encontramos na aula de resolução de exercícios, para ver, colocar em prática todas essas informações que nós passamos na aulinha de hoje. Tranquilo? Que Deus abençoe. Tenha uma excelente semana de estudo aí e nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.